A mulher virtuosa não se veste de carência, ela se veste de força e dignidade. O nosso texto da mulher virtuosa está em Provérbios 31:25. A força e a honra são sua vestimenta e ela se regozija, ela se alegra no tempo vindouro. Ela é uma mulher honrada. Olá, eu sou Patrícia Copete e eu guio cristãos na cura emocional e na santidade do seu coração. Aqui nós falamos de sentimentos da mulher virtuosa e como nós podemos aplicar cada capítulo da palavra de Deus aprendendo da Bíblia para as suas emoções, os seus sentimentos. Porque eu não ensino vocês aqui a procurarem a pessoa certa, mas sim a se tornar a pessoa certa, porque você atrai o que você é. E quando você se tornar a pessoa certa, você estiver firmado na palavra de Deus, sabendo como usar a sua espada, você não mais vai se mover pela sua carência, mas você vai se mover pelo que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Hoje nós vamos estudar Êxodo 39, tá? E primeiramente eu vou dar o contexto para vocês entenderem de forma prática e literal o que acontece, o que Deus queria. E depois nós vamos aplicar esse texto ao coração dos sentimentos e a mulher virtuosa. Gente, toda terça e toda quinta nós temos discipulado aqui atrelado ao coração. Essa série provavelmente vai chamar Coração Discipulado, mas eu ainda não tenho certeza desse nome. Então nós não temos um nome específico para toda terça e quinta, mas é realmente um discipulado do coração. Então, aqui eu vou explicar para vocês o que significa o capítulo 39 de Êxodo. Toda terça e toda quinta tem um capítulo diferente. E na terça que vem, como hoje é quinta, né? Na terça que vem eu vou estar explicando para vocês Êxodo 29. Na verdade, hoje era para ser Êxodo 29, mas eu estava falando no outro vídeo sobre Êxodo 39. Mas é a vontade de Deus que nós aprendemos Êxodo 39 primeiro. Então, para a próxima semana, você já leu o capítulo de Êxodo 29, porque a gente não dá pra gente ler todo ele aqui. E nós o que mesmo? Nós continuamos o nosso estudo. Peraí, deixa eu abrir aqui, Êxodo 39. Então, o que está no Êxodo 39 de uma certa maneira num contexto geral? Aqui ele vai falar sobre as vestes consagradas ao Senhor, é isso mesmo? Eu gosto de pegar as vestes sacerdotais, eu gosto de pegar todo o versículo, eu gosto de pegar o título aqui do capítulo para a gente entender o que nós vamos estar falando hoje. E o nosso texto de Êxodo 39 vai ser: e fizeram a lâmina da santa coroa de ouro puro e escreveram sobre ela uma inscrição semelhante à gravura dos selos. Santidade ao Senhor. Mas o que quer dizer, de um contexto geral, Êxodo 39? O que estava acontecendo? Então Israel tinha saído do Egito, Deus havia feito uma aliança com o seu povo, o tabernáculo estava sendo construído e o pecado do bezerro de ouro já tinha sido acontecido, já tinha sido consumado, tá? Lembrando que Israel estava como escravo no Egito durante 400 anos, Deus enviou um libertador, Moisés, e aí eles saíram do Egito, mais de 2 milhões de pessoas, sem contar mulheres e crianças, e Moisés e os líderes precisavam conduzir esse povo no deserto. Uma caminhada que duraria 40 dias, durou 40 anos por causa da reclamação, da murmuração e da desobediência do povo. Então Deus deixou eles peregrinando ali em círculos durante 40 anos, até que aquela geração de pessoas morresse, daquela geração de pessoas não estivesse ali, e essa nova geração apenas queria entrar na terra prometida, tá bom? Ou seja, um povo que falhou, mas que foi restaurado. Então Deus ali está instituindo o seu tabernáculo, um lugar onde Deus iria se encontrar com o povo. Então naquela época ali era o lugar onde você iria pedir perdão pelos seus pecados, você ia consultar a Deus, um lugar de buscar santidade realmente.
Então nós entendemos o que estava acontecendo, que o povo falhou, mas que foi restaurado e agora eles estavam aprendendo como se aproximar de um Deus santo. Então existia todo um ritual, toda uma cerimônia para eles estarem ali, para eles se vestirem no tabernáculo, para eles estarem ali no tabernáculo, e precisava de vestes, precisava de cerimônia, precisava tudo de um ritual. Então, as vestes sacerdotais foram feitas por Bezaleel, né, que foi um artesão da época, e como Deus havia ordenado em Êxodo 28. Então, qual que é o contexto-chave aqui? Deus está ensinando que a redenção de Deus, ele não vai eliminar a ordem. Nós aprendemos semana passada que Deus é um Deus de higiene, ele não quer acabar com a nossa festa, mas também nós entendemos que Deus gosta de ordem. E perdão não elimina santidade. Então, qual que é o sentido literal de Êxodo 39? Gente, esses tipos de vídeos que eu tô fazendo aqui, Coração Discipulado, não é apenas para solteiros. Eu quero ensinar o que é a Bíblia. Eu sou uma professora da Bíblia, então aonde eu estou exercendo o meu ministério, seja na igreja, seja com grupos evangelísticos, eu sempre estou ensinando a Bíblia. O que eu fiz? Eu só quis pegar a palavra de Deus e colocar ele em corações e sentimentos. Como eu já tinha um programa chamado Bom Dia Crente, que eu ensinava a Bíblia todas as manhãs, eu não quis perder esse público que me assistia, para eles aprenderem da Bíblia também. E trazer, eu não quero analfabetos bíblicos, eu não quero que os meus alunos sejam analfabetos bíblicos, e trazer junto com esse pessoal que está agora aprendendo sobre coração e sentimentos. Porque eu reformulei o meu nicho, eu reformulei o que eu falava. Antes eu apenas ensinava a Bíblia, hoje eu quero ensinar sobre relacionamento, sobre a mulher virtuosa, a mulher de alto valor, ok? É um chamado que eu já tinha, mas eu tinha um pouco de vergonha, mas agora eu voltei. Continuando, qual que é o sentido literal de Êxodo 39? Então, literalmente, o capítulo vai mostrar as vestes dos sumos sacerdotes sendo feitas exatamente como Deus ordenou. Os materiais específicos, como ouro, linho fino, azul, púrpura e carmesim. Peitoral com 12 pedras e a placa de ouro com a inscrição, como nós lemos no versículo, santidade ao Senhor. E por que isso era necessário? Porque o sacerdote, ele representava o povo diante de Deus. Ele entrava no lugar certo e ele oferecia sacrifícios. Sim, essas vestes ele não podia ministrar. Então, literalmente, as vestes significavam autoridade, protegia o sacerdote e separava o santo do comum. E qual que é o sentido prático, real e humano de dia a dia? No sentido prático, Êxodo 39 vai ensinar o quê? Que Deus se importa como nós nos aproximamos dele. Deus, ele te aceita como você é, mas a vida com Deus vai exigir mudança, vai exigir transformação, vai exigir arrependimento de pecados. Então Deus não aceita até hoje culto de qualquer jeito. Não é da nossa maneira, mas é da maneira que Deus quer. Então a aplicação prática não se trata de roupa física hoje, mas de postura interior. Deus, ele não rejeita pessoas, mas ele corrige excessos. Eu tenho certeza que aonde você trabalha, se você está empregado no momento, você não pode andar de qualquer jeito, vestir de qualquer jeito, falar de qualquer jeito, agir de qualquer jeito. Nem mesmo quando você tira uma carteira de habilitação, você faz da forma que você quer. Muito menos Deus. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. É como Deus exige. Então, a preparação... Por que tinha toda essa preparação antes do ritual? Porque a preparação, ela vem antes da função. Antes de eu começar a gravar esses vídeos, eu estudei, eu orei, eu busquei a vontade de Deus em fazer esse vídeo. Então, eu olhei para dentro de mim e vi se tinha algum pecado. E se há algum pecado, porque, por exemplo, o pecado não pode ser somente físico, não é somente o nosso corpo, mas também os nossos pensamentos, e eu vou explicar isso no nosso contexto. E muitas vezes eu deixei de gravar, não porque eu estava pecando no meu corpo, mas porque eu estava pecando no meu pensamento, na minha forma de agir. Eu não estava limpa diante de Deus de uma forma
que eu queria vir ensinar para vocês. Então não significa que hoje eu sou santa e não tenho nenhum pecado para arrumar. Não, é que cada dia eu estou me transformando. Mas hoje a minha vida está limpa diante de Deus para poder ensinar para vocês. Então, praticamente Deus queria que antes de servir, era preciso ser tratado. Antes de amar, é preciso ser curado. E antes de falar, é preciso estar alinhado ao coração. Eu sei que tem muita gente, tem muitos pastores que estão em pecados e continuam a ministrar a palavra, continuam a falar, mas eu não sou assim, eu não gosto de ser assim. Eu sempre quero estar limpa diante de Deus para entregar a palavra, porque é muito sério. Porque quem pula o processo, sangra no propósito. Nós aprendemos também no contexto que identidade vem antes do desempenho. A placa dizia, santidade ao Senhor. Então, antes de qualquer sacrifício oferecido. No dia a dia, nós podemos aprender que não vivemos santidade para sermos aceitos. Nós vivemos em santidade porque nós fomos separados. O sentido espiritual nos aponta para 3 grandes verdades, sempre apontando para Cristo. Jesus é o cumprimento de tudo aqui. Hebreus 4,14 diz assim, temos um grande sumo sacerdote. Hoje não mais precisamos de rituais, nós não precisamos mais de um sacerdote que vai até Deus por nós. Nós somos os sacerdotes hoje. Nós entendemos que Jesus não precisou de vestes feitas por mãos humanas. Ele entrou no Santo dos Santos com o próprio sangue. As vestes do sacerdote cobriam o homem. Agora Jesus, ele cobre toda a humanidade. O seu sangue cobre os nossos pecados. O segundo fala de revestimento interior. Hoje, nós não precisamos mais das vestes sacerdotais, porque as nossas vestes são espirituais. Romanos 13,14 vai dizer, revestivos do Senhor Jesus Cristo. Isso fala de mente renovada, de emoções curadas e de um coração guardado. Santidade não é comportamento externo, é revestimento interno. E em terceiro lugar, Deus quer o coração no lugar certo. O peitoral ficava sobre o coração. Provérbios 4,23 vai dizer, sobre todas as coisas que se deve guardar, guarde o seu coração. E espiritualmente significa, Deus não ignora as nossas emoções, Ele as organiza. Deus não anula os nossos sentimentos, Ele os santifica. Então, um resumo simples para a gente entender, um povo perdoado aprende a viver em santidade. Em literal, vestes físicas para acesso ao lugar santo. Prático, Deus ensina a ordem, preparo e intimidade. E espiritual, Jesus nos reveste, cura o coração e nos torna aptos para a viver. E vamos agora para o nosso contexto espiritual e emocional. Então, vamos lá. Êxodo 39, ele descreve a confecção das vestes sacerdotais. O que era formado? Era pelo éfode, peitoral, túnica e mitra. E a placa de ouro, escrita santidade ao Senhor. Nada aqui é apenas estético. Tudo é espiritual, emocional e simbólico. Deus está ensinando algo profundo. Quem se aproxima dele precisa ser revestido corretamente. Emoções e sentimentos e santidade precisa ser saudável. Nós precisamos não apenas buscar isso, mas buscar de uma forma saudável. As vestes sacerdotais não eram escolhidas pelo próprio sacerdote. Era Deus que determinava cada detalhe. Isso fala diretamente com o nosso emocional. As mulheres hoje estão vestidas de carência, de medo, de rejeição, de traumas não curados, mas tentando servir a Deus mesmo assim. Não significa que Deus não te aceita assim. Deus aceita pessoas, Deus não rejeita pessoas, mas Ele corrige os acessos. Não é possível ministrar com um coração despido de cura. Despido de cura, isso mesmo, quase que eu li errado. Nós precisamos curar o nosso coração, nós precisamos ter emoções saudáveis. O sacerdote, ele só podia entrar no lugar santo depois de entrar completamente vestido.
Da mesma forma, Deus não ignora o nosso coração. Na verdade, Ele prepara o nosso coração. A santidade, ela não é uma repressão emocional. Na verdade, ela é uma ordem interior. A santidade, eu preciso que você entenda que ela não é a ausência de sentimentos, mas é os sentimentos no lugar certo. E o que significa o peitoral do sacerdote? Aplicado às nossas emoções e sentimentos. Significa um coração curado. O peitoral, ele tinha 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. Lembra os filhos de Jacó, que eram as tribos de Israel? Então, era sobre o coração do sacerdote. E isso revela algo extremamente lindo, que Deus se importa com o que nós estamos carregando no coração quando nós aproximamos deles. E para a mulher virtuosa, para você que quer se tornar uma mulher de alto valor, isso é a chave, porque o nosso coração não pode estar fragmentado, nem dominado pelas nossas paixões desordenadas, muito menos pelos nossos traumas antigos. Deus, ele não unge corações partidos que se recusam a ser curados. E nós precisamos levar muito a sério. Se você quer ser a pessoa certa e você quer atrair a pessoa certa para você, não adianta entrar em qualquer relacionamento apenas por carência. Não adianta apenas entrar num relacionamento só por validação. Você não vai conseguir ser feliz. Você precisa ter um coração limpo e saudável para você não adoecer a outra pessoa, para vocês dois viverem bem, para vocês viverem uma vida que agrada ao Senhor. O santidade ao Senhor, escrito aqui, né, na mente, não é capacete, é tipo uma boina que ele tinha, gente, eu esqueci o nome do negócio lá, que eles usavam aqui em cima, o sacerdote. Significava que isso ficava na mente, não nas mãos. Então a santidade, ela começa no nosso pensamento e não no comportamento. O nosso comportamento deve ser só o futuro, deve ser só consequência do que está dentro dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Então é muito lindo você viver um celibato, você se guardar o seu corpo, mas não adianta você guardar o seu corpo, ser virgem, é lindo isso, mas a sua mente ser uma mente pornográfica, você viver um filme pornô dentro da sua mente. Então, isso vai depender, isso é muito mais das escolhas que você faz no seu dia a dia, o que você assiste, o que você vê, o que você escuta, tudo isso vai fazer a formação dos seus pensamentos. Seus pensamentos descem para o seu coração e seus corações geram emoções que viram atitudes. Então, vigia os seus pensamentos. A santidade não começa você sendo virgem, a santidade começa no seu pensamento, porque existem muitas pessoas que não são virgem mas que estão com seus pensamentos puros. Então, muitas mulheres tentam agir como virtuosas, falar como virtuosas, parecer espirituais, mas a mente ainda está presa em relacionamentos errados, fantasias emocionais e padrões antigos. Uma mente não consagrada, ela sabota um coração que quer obedecer. E quantas vezes você quis obedecer, viver em santidade, viver em pureza com Deus, mas o tempo todo a sua mente estava brigando com você. Por isso precisamos renovar a nossa mente. E o que o Êxodo 39 tem a ver com a mulher virtuosa? Homens que estão me assistindo, não parem aqui, continuem assistindo. Porque, Patrícia, mas você vai falar para uma mulher virtuosa. Tudo bem, mas aí você vai ver essas características da mulher que você está tentando buscar. Então, não pule esse vídeo. Não ache que essa parte não é para você. É para você também. Use o que pode mudar numa mulher, mude na sua vida também. É porque o meu conteúdo é mais direcionado para mulheres. Mas tanto homem quanto as mulheres são bem-vindos aqui. Eu só tô falando que esse conteúdo ele pode ser benéfico e pode te ajudar também. Provérbios 31, 25 diz assim, força e dignidade são os vestidos da mulher virtuosa. Foi o versículo que nós lemos. Então a mulher virtuosa também é revestida, mas não por validação externa. Ela é revestida por a validação do Senhor. A validação da mulher virtuosa vem de Deus e não pelas pessoas. Assim como o sacerdote, ela não se veste para seduzir. A mulher virtuosa, ela não se veste para representar. A mulher virtuosa, ela guarda o seu coração.
ela disciplina suas emoções e ela escolhe a santidade mesmo quando dói, mesmo quando tudo parece não dar certo. Mulher virtuosa não se veste para chamar atenção, ela se veste para cumprir o propósito. Vamos ver alguns textos que se conectam com esse texto para estudo. Quem gosta de estudar, escrever, depois você pode olhar. No Velho Testamento temos Isaías 61:10, que diz assim, me vestiu com veste de salvação. Zacarias 3 e 4 vai dizer, vestes sujas trocadas por vestes limpas. Provérbios 4:23, sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o seu coração. No Novo Testamento, nós vemos Romanos 13:14, revestivos do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos lá em Efésios 6:11 a armadura espiritual. Colossenses 3:12, revestivos da misericórdia, bondade e humildade. Apocalipse 19:8 vai dizer vestes finas e atos de justiça. Êxodo 39, já concluindo o nosso estudo, ele aponta para Jesus. Jesus é o sumo sacerdote perfeito, sem erro, sem mancha, que não apenas veste, mas ele nos reveste. Êxodo 39 aponta para Jesus a nossa redenção. Ele encontra cumprimento em Jesus. Por quê? Ele é o sacerdote perfeito, ele é o sacrifício e ele é o revestimento. Na cruz, ele foi despido para que nós fôssemos revestidas. Jesus foi despido para que você nunca mais possa viver exposta emocionalmente. Jesus foi despido para que você nunca mais precisasse viver exposta emocionalmente. Jesus cura a mente, cura o coração e cura as emoções desordenadas. Santidade agora não é peso, é resultado de um coração curado. Eu vou repetir. Se você não está anotando esse estudo, eu preciso que você anote. Então, santidade não é peso. O que ela se tornou depois de nós aprendermos e aplicarmos isso é resultado de um coração curado. Então, se você hoje está tentando amar sem estar curada, tentando obedecer sem estar revestida e tentando ser virtuosa sem ter identidade, Jesus te chama para trocar as vestes. Não mais uma veste de um andarilho no deserto, mas vestes sacerdotais, vestes de culpa por graça, vestes de carência por identidade, vestes de medo por santidade. E antes de Deus usar as suas mãos, Ele quer usar o seu coração e vestir a sua alma. E a nossa oração final é: Jesus, me despede de tudo que não vem de Ti e me reveste da Tua santidade. Obrigado por assistir até aqui. Eu te espero terça-feira, onde nós vamos aprender Êxodo 29. Deus te abençoe.